Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu espero que a graça e a bondade do Senhor aí, ela possa, de alguma forma, nos alcançar. A Fernanda falou que está um pouco baixo. Vai dando sinal para mim aí, pessoal. E espero aí que a gente esteja aí alcançando todo mundo, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos abrir aqui um tempo aqui para a gente entender o que acontece. Bom, quando começou o Covid-19, as igrejas todas, elas fecharam, né? E então, em março, lá em Florianópolis, fechou no dia 18 de março. E no dia 26 de março, ou seja, mais ou menos 6 dias depois desse fechamento, né? Eu falei assim, cara, nós vamos ficar sem igreja, nós vamos ficar sem ouvir a palavra, não tem jeito. E aí Deus me colocou uma coisa no meu coração, que chama Parada do Café. Então eu falei, eu meditando, conversando com o Senhor, eu decidi então que eu iria fazer o seguinte, eu iria fazer mensagens curtas de uns 5 minutos, entre 5 e 8 minutos, que não estourasse 10 minutos, para a gente poder abençoar as pessoas. E seria assim num prazo mesmo, no intervalo ali do café, num intervalozinho rápido. E aí eu criei então um grupo no WhatsApp, e esse grupo no WhatsApp cresceu tanto, a gente estava com mais ou menos umas 80 pessoas mais ou menos no grupo. E eu gravava áudio, né? Eu gravava áudio de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. E aí, então, surgiu a oportunidade de começar a gravar vídeos, né? E aí a gente começou a implementar. Então, o canal hoje tem, acho que 70 seguidores, uma coisa assim. E aí a gente incrementou isso agora em agosto desse ano. Agora vai fazer um ano que nós começamos o projeto Casa Refúgio. E nesse projeto a gente quer buscar a ajuda de Deus para começar um trabalho como igreja. E dentro disso a gente incorporou então o Parada do Café, para que ele seja um projeto que se junta à Casa Refúgio. Então é isso aí que a gente tem. Então a gente vai estar sempre aqui no Casa Refúgio, no Parada do Café, para termos esses vídeos, essas aulas durante então a semana. Então toda terça-feira a gente vai estar aqui, provavelmente aos domingos também os nossos cultos eles serão transmitidos ao vivo, ok? Então, vamos lá. Nós decidimos que, eu e a Fernanda, a gente estava orando, a gente decidiu que nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E vai ser um projeto que ele vai durar aí mais ou menos umas quatro aulas, né? E tá vendo pela televisão? Olha que legal. Legal. Tá vendo pela televisão. A Tati mais ou menos está dizendo que estão vendo pela televisão. Então aqui o que a gente vai aprender? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Nós não vamos ver todo o Sermão do Monte, nós vamos ver parte do Sermão do Monte, que nos primeiros versículos, do versículo de 1 até o versículo 12, vai estar ali o que a gente chama de as bem-aventuranças, ok? Então, para a gente não alongar muito, né, já estamos caminhando aqui em 7 minutos só de apresentação, acerto das coisas, semana que vem vai ser mais dinâmico. Hoje a gente já teve também mais cedo, via Google Meet, a nossa reunião de oração, que também foi muito, muito, muito rápida, né, mas graças a Deus foi muito boa. E então eu queria convidar você a ter papel, né, um caderno para você fazer as suas anotações, uma Bíblia para poder acompanhar também. Nós vamos ter um exercício de fixação, né, uma atividade de fixação. Que essa atividade de fixação eu vou postá-la no grupo aqui da igreja, né, no grupo de WhatsApp aqui da igreja, e aí vocês podem postar para quem quiser. Se você não faz parte da nossa igreja, manda aqui no chat aqui do YouTube o seu endereço de e-mail, né, que aí a gente ou te inclui lá no WhatsApp ou então te manda por e-mail ali esse exercício. A ideia também é que a gente, quem sabe, distribua aí títulos, né, como é que fala, diplomas aí de que você cumpriu o curso aí, a carga horária.
tá bom? Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. E eu vou começar aqui essa leitura para a gente ver então, tá bom? Também vamos postar no nosso site, né? A gente tem um blog, e vamos postar esse estudo lá no blog também, para que você, se você quiser acompanhar, e vamos colocar também o questionário, se você quiser também baixar, imprimir alguma coisa assim, fique à vontade. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos misericórdia e graça para que a gente possa ministrar, Deus, com o Senhor, com muito cuidado. Que a gente possa ministrar também, Senhor, o que nós vamos partilhar aqui, Senhor, com muita misericórdia, com muita graça, para que a gente possa crescer no reino do Senhor e ter entendimento daquilo que precisamos ter, Pai. É o que nós oramos ao Senhor, te agradecendo e te bendizendo. Amém. Irmãos, bom, a gente precisa de algumas coisas importantes aqui. E uma das coisas importantes que a gente vai fazer nessa primeira aula é conhecer um pouquinho do livro e conhecer um pouquinho do autor do livro. Algumas pessoas dizem assim, você já deve ter ouvido isso, as pessoas dizem assim, olha, não, cada um interpreta a Bíblia do jeito que ele entende. Pois é, vamos pensar um pouquinho aqui. Você sabe os atores de novela, os atores de filme, essas pessoas, eles são intérpretes ali no filme, eles são intérpretes ali na novela, né? E deixa eu te perguntar, eles interpretam o texto como? Assim, eles inventam a fala? Eles falam aquilo que eles acham que está na cabeça deles? Ou eles falam exatamente aquilo que está no roteiro do filme ou no enredo da novela, né? no roteiro da novela? Eles não falam coisa da cabeça deles. Eles falam exatamente aquilo que está ali. Então a interpretação bíblica não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que o autor estava dizendo. O que o autor quer falar com isso aqui? Aonde que o autor quer chegar com isso aqui? O que o autor está pensando quando ele está escrevendo isso aqui? É isso que nós temos que entender. A gente não pode querer achar que é isso. Não. Isso chama aplicação. É quando eu pego aquela informação que está ali na Bíblia e coloco dentro da minha vida. Eu vou aplicar isso na minha vida. Então isso não é interpretar a Bíblia. Isso é aplicar o ensino bíblico. Porque a interpretação da Bíblia é uma só. Então o que Mateus quis escrever quando ele escreveu o livro dele? Então a gente tem que procurar entender o que Mateus queria escrever. E não aquilo que eu acho que ele escreveu. Então são coisas diferentes. Então aqui é importante a gente entender um pouco do livro, um pouco do autor. E é isso que nós vamos fazer para a gente entender o porquê que ele vem a escrever o Sermão do Monte. Você vai ver o Sermão do Monte fragmentado no livro de Lucas e pouca coisa pincelado lá no livro de Marcos. Mas no livro de Mateus, eles são vários capítulos, né? Ele começa no 5 e termina no 7, beirando 8. Então é muita coisa que Mateus vai juntando ali
para que ele crie, então, aquilo que a gente chama de Sermão do Monte. A gente vai ver que esse sermão aqui é um sermão que ele anotou, mas tem mais outros 4, são 5 sermões que que Mateus escreveu, que Mateus apontou. Então esse aqui é considerado o Sermão do Monte. Então vamos entender alguma coisa. Primeira coisa, o que significa o nome Mateus? O nome Mateus, ele significa presente do Senhor. Olha que nome bonito, né? Presente do Senhor. Imagina você receber um nome desse, presente do Senhor. Ele, na verdade, ele era Levi, né? Levi. E quem era Levi? Levi era um publicano. O que é publicano? Ele era um cara que trabalhava na Receita Federal, mais ou menos isso. Ele era um servidor público, ele era um publicano, e ele trabalhava ali na coletagem ali de impostos. Onde está escrito isso? Isso está escrito lá em Mateus capítulo 9, versículo 9. Fala assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus era, antes de ser um seguidor de Jesus, ele era um coletor de impostos. O coletor de impostos é o seguinte: era um cara que ele era odiado, tanto pelo judeu quanto qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele coletava imposto, né? Tem muita gente aí que fica bravo demais, aí, muito empresário aí que fica muito bravo, que eu pago muito imposto. Mas, bom, eu sou contador, né? Até é complicado falar assim, que é chato pagar. Eu queria pagar R$1 milhão de imposto, né? Imagina o tanto que eu estava faturando se eu estivesse pagando isso tudo. Então Mateus, ele deixa de ser coletor, e aí quando Jesus vai subir lá no monte, lá que vai descer orando, ele escolhe então Mateus para que Mateus seja um apóstolo, um discípulo, um seguidor de Jesus. Bom, o livro, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Então, a gente já sabe um pouquinho de Mateus, né? Mateus era coletor de imposto, que chamava Levi, né? Que no capítulo 9, no versículo 9, ele é chamado por Jesus para segui-lo, mas depois Jesus sobe lá no monte, quando ele ora, ele então estabelece 12 apóstolos. E entre esses apóstolos estava esse nosso Mateus aqui, que era o antigo Levi. Beleza? E aí o que acontece? Esse livro tem o propósito de encorajar os irmãos judeus a seguirem suas carreiras no Evangelho em fidelidade, promovendo o reino de Deus e a sua justiça. Através do quê? Através da coerência das promessas do Messias, ou seja, através daquilo que estava escrito lá no Velho Testamento do que seria Mateus, do que seria Jesus, entendeu? Com os fatos com os quais Jesus estava demonstrando que ele era o Messias. Então, o que Mateus quer fazer? Qual que é o objetivo aqui do livro de Mateus? É ele pegar aquelas promessas lá do passado e falar assim, tá vendo? Se cumpriu aqui em Jesus, olha aqui, cumpriu nesse aqui, ó. Essa promessa aqui cumpriu aqui. Essa aqui cumpriu aqui. Então ele pegou essas promessas, ele vai fazer um aglomerado dessas promessas e vai identificar para a gente, né? Várias vezes você vai perceber no livro de Mateus ele dizendo assim, ó, então se cumpriu a palavra que dizia, então se cumpriu-se aquela palavra que dizia, então se cumpriu isso. Então Jesus pega o rolo, lê Isaías e diz, então hoje se cumpriu isso. Então o objetivo de Mateus é mostrar para a gente o seguinte, que aquele lá que estava apontando lá como Jesus é o Jesus que está aqui hoje. Beleza? Então esse também é um propósito que tinha, né? As verdades fundamentais que Mateus elenca nos seus relatórios tinham como alvo um público determinado. Então, para quem que Mateus escreveu o livro, então, de Mateus? Pô, parece que é bobagem, né? Mas não é. O livro de Mateus, ele foi escrito para quem? Para os judeus. Foi escrito para o judeu, ele não foi escrito para gentio. Paulo escreveu para gentio, né? Lucas escreveu para judeus e gentios, mas Mateus, ele escreveu para judeus. Por que ele escreveu para judeus? Como é que nós sabemos disso, Alex? Por causa dos textos que ele usa. A gente vai perceber o seguinte, que Mateus, ele não vai explicar a promessa. Ele não vai explicar as coisas que estão no Velho Testamento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que está ali e vai andar dali para frente. Então, se cumpriu em Jesus, isso aqui, se cumpriu em Jesus, aquele ali. E as promessas, ele não vai dar tanta ênfase para aquilo que Deus falou lá atrás, no sentido de ter que explicar. Então, isso só vai funcionar para quem? Para quem já conhece. E quem conhece? O judeu, né?
O judeu. Então ele está escrevendo para o judeu, ele quer alcançar o judeu, ele quer apontar para o judeu que aquele Jesus, que aquele Salvador lá que Deus falou lá no Velho Testamento, através dos profetas, através da lei, se cumpriu onde? Se cumpriu aqui, nesse homem chamado Jesus. Então, é interessante que Mateus vai apontar para Jesus, você vai ver poucas vezes no Evangelho e também no Novo Testamento, Jesus sendo chamado de filho de Davi. E o que a gente vai perceber? Mateus tinha uma autoridade ocular. O que quer dizer isso? Ele estava com Jesus, né? Ele estava com Jesus. Lucas não estava com Jesus, né? Marcos, ele andou parte de um pequeno momento com Jesus. Mas Mateus não. Mateus é praticamente desde o início da carreira de Jesus. Então ele é uma testemunha ocular. Então ele está relatando aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. E quem que ele quer alcançar? O desejo dele de alcançar são os judeus. E aí a gente vai ver que ele vai apontar para Jesus como filho de Davi. Uau! Que isso? O que os judeus esperavam? Os judeus, eles esperavam que viesse um rei que fosse aquele, uau, o rei que ia arrebentar com tudo, o rei que ia tirar a escravidão, o rei assim. Então aí, o que Mateus vai fazer? Ele já vai abrir o livro, né? Logo no início do livro, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para a gente a genealogia de Jesus. E aí ele vai até quem? Ele vai até Abraão, mas ele vai passar primeiro em Davi. Ou seja, então ele é filho de Davi. Ou seja, então ele é o rei prometido. E prometido para quem? Aí ele vai até Abraão, aquele que detinha, então, a promessa. E aí o que a gente vai ver? Então a gente vai ver que algumas coisas importantes vai estar aqui. Jesus cumpriu as escrituras. Jesus é o rei prometido, é o Messias prometido. Jesus inaugurou o reino esperado pelos judeus. Os seguidores de Jesus devem expandir o seu ensino. Os seguidores de Jesus passarão por privações e aflições. Jesus está com seus seguidores e Jesus voltará. Isso são as coisas básicas que está no livro de Mateus. Olha que interessante. A gente precisava saber disso. A gente precisava saber disso. Obviamente, existem outras abordagens que vai estar ali no livro, né? Vai ter outras coisas que vão estar ali no livro. Mas essas são as principais abordagens que Mateus está trazendo, as mais ricas, né? Tem muita informação ali naquilo que Mateus está trazendo, né? A gente vai ver também no livro de Mateus que são aproximadamente 60, presta atenção, 60 citações proféticas, pelo menos 60 citações proféticas do Antigo Testamento sobre a pessoa do Messias, e que estava mostrando em Jesus essa autoridade acontecendo. Olha que coisa toda. Parece loucura, né? Mas eu fico fascinado. Meu Deus. Mateus ele é considerado um historiador, né? Ele é considerado um historiador, né? Então ele vai apontar, então, essa mais de 60 profecias, vai apontar, então, para Jesus Cristo como Cristo, Jesus Cristo como Rei, Jesus Cristo como Messias de Israel. Então, entre essas citações, Mateus também apresenta a genealogia de Jesus, como eu falei, né, que vai até Davi, que é o rei, e vai até Abraão, que é aquele que detinha a promessa, né? Então, sobre o reino de Deus, de Deus prometido, Mateus utiliza o termo reino dos céus. Então, o que Mateus quer que os judeus entendam? Eles estavam achando que era o reino da terra. E Jesus vem inaugurar o reino dos céus. Então, Mateus, ele vai usar o tempo inteiro reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Você não vai ver isso nas cartas paulinas. Você não vai ver isso nas cartas de Pedro, de João. Você vai ver isso em Mateus. Mateus fala assim, olha, aquele reino que você estava esperando aqui, o filho de Davi que você estava esperando é um filho de Davi que está trazendo o reino de Deus para cá. E a gente vai ver isso na pregação de Jesus, né? Quando Jesus estava lá quando foi batizado, logo que ele foi batizado, ele saiu do batismo e foi então ser tentado lá no deserto. Depois que ele é tentado no deserto é que começa o ministério de Jesus. Mateus, acho que 4,17, depois você confere, 4,17, fala assim, daí em diante, Jesus começou a pregar. E qual que era a pregação dele? Arrependei-vos. Por causa de quê? Porque é chegado o reino dos céus.
Então Jesus é o pregador do reino dos céus. E é isso que Mateus quer mostrar para a gente. Pô, parece que não faz sentido? Faz muito sentido se você estivesse esperando um rei. Se você estivesse esperando um rei, e eu digo para você, se o rei chegou, e ele está trazendo um reino maior do que você pensava, vai fazer todo sentido na sua vida. Então, o que a gente precisa entender aqui é que nós, querido, nós não nascemos, vou abrir um parênteses aqui e fazer uma pregaçãozinha. Nós nascemos pela glória de Deus. Você não nasceu para essa terra. Você não nasceu para estar aqui. Você nasceu para estar com o Senhor Jesus. Você nasceu para viver no reino do Senhor Jesus. E é isso que Jesus veio trazer para a gente. É isso que então Mateus vai trazer como um enfoque muito forte. Então, pensa bem, ele está trazendo a promessa e apontando para Jesus. Sendo assim, Mateus transmite aos seus leitores os ensinamentos de Jesus sobre si mesmo, né? E a respeito do reino dos céus. Então, Jesus ensina duas coisas. Ele ensina que ele é Jesus e que ele cumpre a promessa. E que ele é Jesus que traz o reino de Deus. Então, Jesus inaugura o reino de Deus aqui em Mateus. Isso é muito importante a gente ter na nossa mente, né? Então, e Mateus ele vai construindo então todo o livro de uma forma muito bem estruturada, para que você vá compreendendo na medida que vai aumentando a nossa caminhada na leitura, você vai compreendendo que Mateus vai aumentando o grau de atuação de Jesus, o grau de autoridade de Jesus. Ele vai mudando algumas coisas, ele vai encerrar de uma maneira perfeita, uma maneira linda. Eu amo a forma com que ele encerra aquilo ali. Então, essa estrutura que é aplicada demonstra um excepcional apelo no cumprimento dos padrões. Então, ou seja, Jesus ele veio para cumprir a lei, ele veio para que a lei nele se transformasse então na graça, porque ele vem e cumpre a lei para você, para mim e para todos aqueles que forem chamados, né? Então, ele vai apontar isso de uma maneira maravilhosa, ele vai construindo isso para a gente entender como que essas coisas, então, são criadas. O fato é que, é pelo fato de escrever para os judeus, que o autor não gasta tempo em pormenores da lei. Ele não quer explicar a lei, ele quer explicar quem que é Jesus, ele quer explicar o que Jesus fez por mim e por você, através daquela promessa lá atrás. Entendeu? Então, assim, ele vai apontar a lei e vai alinhar com o propósito do cumprimento daquela lei em Jesus. Então, é o seguinte, a estrutura aplicada é definida, as estruturas que a gente for ver ali nos ensinos que Mateus está trazendo, ele vai passar por grandes temas. Então, ele vai anotar 5 discursos de Jesus, que tem a ver com a ética, que vai ter a ver com o discipulado e a missão, que tem a ver com o reino de Deus, que tem a ver com a igreja, que tem a ver com a escatologia. Então, Mateus ele vai sempre costurando a coisa para que você entenda mais profundamente o que ele estava querendo dizer. Então, tem uma grande probabilidade de que a estrutura foi baseada no acordo de quê? Por que Mateus teve a ideia de fazer dentro desses cinco pontos? Sabe por quê? Sabe o que estava passando na cabeça dele? Estava passando a ideia ali do Pentateuco. Ele se baseou naquilo que Moisés escreveu, 5 livros. Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Número, Deuteronômio. Ele entende que primeiro tem a ver com a ética, ele vai entender que tem a ver com o discipulado, com a missão, e ele estrutura mais ou menos do mesmo jeito que Moisés estruturou ali o Pentateuco. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Então, tem uma grande possibilidade, né? E outra coisa também, Mateus, ele deseja tirar também da mentalidade do judeu, porque o judeu acreditava que Moisés era o profeta, né? Que não haveria um outro profeta tão maravilhoso quanto aquele profeta ali, o Moisés. A expectativa é que viesse esse outro profeta, porque Moisés tinha falado. E Moisés falou aqui em Deuteronômio o seguinte, olha, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, ou seja, eles tinham essa expectativa.
Então, para eles, Moisés era um cara poderoso, pensa só. Moisés falava com o rei, né? Moisés chegava lá na casa do rei lá e falava, olha, vai acontecer isso, vai acontecer assim. E foram 10 pragas, era muito milagre que Moisés fazia. Então eles tinham o entendimento que o cara seria poderoso assim, né? E aí vem Jesus, né? É lógico que Jesus tem muita misericórdia, Jesus tem muita graça, né? Os milagres de Jesus não eram os mesmos de Moisés, né? Os milagres de Jesus, eles tinham o poder de restauração, porque o objetivo de um e de outro era diferente, né? Jesus era de nos salvar, de nos redimir e de fazer com que a nossa liberdade, né? Que Moisés estava olhando a liberdade, né? Aplicando a verdade literal de Moisés era sair do Egito e vir para Canaã, né? A terra que emana leite e mel. Mas, espiritualmente, do que ele está falando? Ele está falando de sair do mundo do pecado e vir aqui para o mundo da santificação. Só que Jesus é a pessoa que transforma aquilo que não era literal em literal nas nossas vidas, né? Jesus nos cura, né? Jesus, ele nos limpa. Então, aquilo que Moisés fez, que era literal, né, que tinha um sentido figurado, Jesus pega aquele sentido figurado, então Mateus explica isso para a gente e vai dar para a gente o quê? Um sentido real para as nossas vidas. Nós somos salvos para vivermos no reino de Deus. Amém? Então, e para a gente finalizar essa demonstração aqui do livro, a gente vai perceber que Mateus, ele é meticuloso, ele vai ter, igual um livro mesmo, né? Ele vai fazer igual um livro, tem um prólogo, aí ele vai falar sobre a vida do reino, a vinda do reino, as obras do reino, a natureza do reino, a autoridade do reino, as mudanças do reino e a paixão de Cristo e a ressurreição de Jesus. São os pontos que Mateus aqui ele está observando. E isso é fantástico. Aí, Alex, por que eu preciso saber disso? Por que nós precisamos saber disso? Bom, veja bem, sabendo que Mateus escreveu apresentando um Jesus Senhor e Rei, nossa perspectiva vai mudar. Irmãos, eu vejo muitas pessoas caminhando com Jesus, ou pelo menos, né, buscando caminhar com Jesus, né, achando que aquilo que Jesus disse são suposições, né, são sugestões. Queridos, deixa eu dizer para você uma coisa, nada que Jesus diz para a gente é sugestão. Mas por isso que Mateus está apresentando ele como Senhor e Rei. O Rei, ele não dá sugestão. Você já ouviu aquele ditado que fala assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, se você tem juízo, você tem que obedecer aquilo que as Escrituras dizem. Entende? Você tem que obedecer aquilo que as Escrituras estão falando. Por quê? Porque quem falou foi o rei. Gente, a gente pensa que falar com o rei é igual você falar com o seu vizinho ali. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falar com o rei, tenta falar lá com o rei Charles, né? Gente, até as pessoas importantes desse planeta não conseguiam falar com a rainha Elizabeth. Tinha que ter uma audiência, tinha que pedir para poder falar com ela. Então, ou seja, por que Mateus está explicando para a gente que Jesus é Senhor e Rei? É porque Jesus ele não está dando uma sugestão para a gente. Jesus não está falando de uma coisa que ele acha. Eu acho que, eu acho que se não matar, tá bom. Não, ele disse, né? Inclusive, ele ainda dá uma apertada, né? E fala, se você matar o seu irmão no seu coração, você já cometeu pecado. Ele dá uma apertada, ele não dá uma folgada, né? Ele dá uma apertada. Então, ele quer mostrar também um rei ou um senhor, um rei ou que um senhor, ele não pede favor. O rei não pede favor. Então, se a gente tem esse juízo, a gente tem que tirar esse juízo daí, porque imagina Jesus pedindo, aqui, você quer me aceitar não, bobo? Me aceita, senhor. Por favor. Você acha que é isso que Jesus vai fazer na sua vida? Porque, não, Alex, mas aí está escrito assim, que eis que estou à tua porta e bato. Mas o que é isso? Ele está falando que ele está batendo na sua porta por causa de quê? Né? E ele não está batendo na sua porta para você querer ou não querer abrir a porta, não. Né? Então, a gente precisa desmistificar isso na nossa cabeça. Aquilo que Jesus pede, na verdade, é uma ordem.
né? A gente usa também isso, né? O patrão, patrão não pede, patrão manda. Não é isso que a gente diz? Então, Jesus é o nosso chefe, né? Jesus é o nosso rei. E para entrar na presença de um rei, tinha que ter uma cerimônia. E muito de nós aí, tem muita gente falando aí, o cara lá de cima, né? Tem muita gente falando aí, chamando. Eu tenho muita dificuldade de chamar Jesus de você. Sabe? Nas minhas orações eu só chamo ele de Senhor. Eu não consigo falar você na oração. Eu não tenho essa. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Para mim, isso tem a ver com reverência, né? Então, muitos de nós, assim, né, quer tratar Jesus como se Jesus fosse nosso amigo de futebol, né? A nossa amiga ali que troca receita, né? De ovo cozido, alguma coisa assim, não é. Né? Então, se o Senhor, se Jesus, que é rei, serviu a Deus em obediência até a morte, o que você acha que Deus está esperando da gente? Sendo que Ele é o nosso modelo. É isso que Mateus está mostrando. Olha para você ver. Né? A outra coisa, se o rei nos garantiu que nele há segurança, então cabe a nós que somos os súditos esperar que ele não nos desampare. Então isso tem a ver com fé. Se o rei falou que vai estar com a gente, por que muitos de nós estamos duvidando? Se o rei falou assim que vai me proteger, sabe o que acontece com muitos crentes que eu conheço? Esses crentes, eles querem o SUS do reino dos céus. Aí quando tá difícil de dinheiro, eles querem a Receita Federal, né? A Casa da Moeda do reino de Deus. Veja só, o reino de Deus ele vem completo. Ele não vem em ministérios, ele vem completo, né? Então a gente tem que entender isso, né? Nós precisamos entender que é isso que Mateus está propondo para a gente. É a gente conhecer um Jesus Senhor. É conhecer um Jesus Rei. Alex, mas acontece que Jesus era tão bom. Sim, a bondade de Jesus, ela não fica menorizada diante da situação dele ser rei, não. Jesus ele é um pacote para as nossas vidas. Ele é tudo. Né? Ele é um pacote completo, ele é tudo. Nós não podemos escolher de Jesus aquilo que a gente mais agrada em Jesus. Ah, não, de Jesus eu gosto do cabelo, sabe? Eu gosto assim do cabelo dele. Eu gosto dele andar descalço ali, sabe? Né? É muito, não. Não é isso não. Mateus está apresentando um Senhor Deus, um Senhor Cristo, um Senhor Rei. E como Rei, como que nós devemos tratá-lo? E como Rei, como é que nós devemos procurar alcançá-lo? Então existe para mim, existe para você uma situação que nós precisamos buscar entender. Se Ele é Rei, se Ele é Senhor, o que eu sou? O que é que eu sou? Eu me lembro, né, algum tempo atrás, que eu fiz isso muito, né? Eu fiz isso muitas vezes, né? Eu fui ensinado assim, de que nós precisamos ordenar as coisas, né? Você tem que ordenar, Deus tem que ordenar, Deus falou que tem que ordenar. Irmãos, sinceramente, hoje eu tenho dificuldade de entender o que é que nós devemos ordenar, sabe? Porque Jesus falou assim, que coisas maiores do que essa nós faríamos. Tá bom. O que Jesus está falando? As pessoas estão pegando esses versículos para poder ficar ordenando uma doença sair, ou uma pessoa enxergar, ou ordenando a compra do carro, a compra do apartamento, ordenando essas coisas. Mas deixa eu dizer para você, Jesus falou assim, que coisas maiores nós faríamos. Tá, quantas pessoas que você conhece que andam sobre as águas? Quantas pessoas que você conhece que orou e a figueira secou? Quantas pessoas que você conhece que cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho de alguém, essa pessoa, ela voltou a ver? Sabe o que acontece que eu percebo? Eu percebo que as pessoas, quando estão querendo dizer que tudo posso, aquele que me fortalece, ele não está olhando para Jesus como o Senhor e Salvador, o Senhor poderoso, um Senhor Cristo, um Senhor Rei. Ele não está olhando para Jesus desse jeito. Porque antes de Paulo escrever que tudo posso naquele que me fortalece, ele vai falar dos dramas que ele passou.
Ele vai falar da falta que ele teve, ele vai falar da abundância que ele teve, do frio que ele passou, de estar sem roupa. É isso que ele está falando. Por isso que ele está falando tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque é Deus que me ajuda a passar por esses períodos, tanto bons quanto ruins. Então eu não vejo margem para a gente ficar ordenando coisas. Ficar dizendo, não, eu ordeno que não sei o que, eu ordeno não sei o que mais. Porque uma vez que Jesus já ordenou todas as coisas nas nossas vidas, o que nos resta ordenar? A ordem que Jesus deu para a gente vai ver depois que, encerrando Mateus, é ide pelo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse é o mandato da gente. Esse é o verdadeiro mandato da gente. Por quê? Porque ele é Senhor e Rei. Você vai ver que ele vai começar esse versículo dizendo assim, ó, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que ele disse isso? Porque isso é o principal. Ele disse assim, ó, agora é consumado. Toda autoridade está comigo. E eu estou dizendo para vocês, nesta autoridade, eu estou dizendo para vocês, vão pelo mundo, prega o evangelho, ensina o evangelho, batiza as pessoas, e aí eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Esse é o mandado de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Então é isso que Mateus está mostrando para a gente, né? É isso que Mateus ele quer fazer com que a gente compreenda. Olha o que Lucas escreveu aqui. Deixa eu pegar meu óculos aqui, tá difícil. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. O que quer dizer isso? O que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com a gente? É isso que Mateus quer explicar para a gente. É isso que Mateus está querendo dizer. Irmãos, veja bem, o reino de Deus está dentro de você. Você carrega o nome Cristo na sua vida. Você representa o reino de Deus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, que Deus fez ele passar por todas aquelas coisas para que ele fosse modelo para aqueles que viriam a crer. Por isso que nós precisamos entender por que Mateus escreveu isso e para quem que Mateus escreveu isso. Apesar de Mateus ter escrito para os judeus, hoje ele serve para mim e para você, para que a gente tenha o entendimento do que é que Jesus queria dizer quando ele estava dizendo aquelas coisas. Então, ou seja, tem uma ordem gritante por todo o livro de Mateus. Amém? Bom, aqui encerra a nossa primeira aula. Essa é uma introdução do livro, né? Tem muita coisa que a gente poderia ver no livro, mas nós vamos ficar então agora, a partir da semana que vem, nós vamos ver as duas primeiras boa-aventurança. Então a gente vai ver os pobres de espírito e os que choram. E espero que a gente consiga alcançar bem aí a margem aí para a gente saber do que a gente está falando e o que a gente está fazendo. Amém? Bom, eu vou postar lá no WhatsApp o questionário, né? Na medida que você for responder, como é que vai ser a dinâmica aqui, né? No nosso estudo, esse primeiro tempo, né, esses mais ou menos 40 minutos aí, eles serão para a gente poder ministrar a palavra. E a gente vai reservar ali uns 15 minutinhos, né, para a gente tirar alguma dúvida. Então você vai poder mandar suas dúvidas aqui no chat, né? Vai ter alguém lá que vai poder alcançar aquilo ali e te explicar, né? Ou então, se houver uma pergunta, se houver uma dúvida, né, alguém aqui no chat vai me apresentar aquilo ali e aí a gente vai respondendo. Então, nesse para casa aí, nesse para casinha que você fizer, pega suas dúvidas, escreva ali, poste para a gente no WhatsApp, que depois a gente pode então, nos últimos 15 minutos da aula, a gente então vem trazendo ali alguma coisa para poder descortinar a dúvida que ficou e ninguém ficar aí com dúvidas.
Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o que Mateus queria dizer para a gente. Espero que vocês amem Mateus por isso. Né? A gente fala muito de Pedro, a gente fala muito de Paulo, a gente fala muito de João, né? Mas Mateus é um cara, uau, é um cara fantástico, né? É um historiador fantástico, é um cara fabuloso. Então a gente precisa aprender muito sobre ele e aprender muito sobre as Escrituras. Eu queria convidar você então a curvar sua cabeça daí de onde você está, para a gente poder orar, para a gente poder pedir a Deus o favor dele para as nossas vidas. Amém? Então curva sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos encerrar com a oração. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos pela tua bondade, para que essas coisas que foram ministradas hoje, Senhor, elas possam fazer diferença no nosso coração. Não a diferença intelectual, Senhor, mas aquela diferença que nos leva para conhecer o Senhor. Uma diferença, Deus, que possa criar em nós raízes, uma diferença, Deus, que possa fazer com que cada um de nós saia do mesmo lugar e que possa ser transportado para um lugar, Deus, mais firme, um lugar do qual o Senhor possa ser glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, pela sua graça e pela tua bondade. Queridos, uma boa noite a todos, que Jesus abençoe vocês, uma semana repleta de alegria. Domingo a gente se vê, né, ou aqui na igreja, né, aqui é Casa Refúgio, então é uma casa, né, um lar, então a gente se vê aqui, ou então a gente também se vê aqui pelo YouTube, tá certo? Vai ficar gravado aqui, se você quiser aproveitar depois e compartilhar com seus amigos, sinta-se à vontade. Então a todos uma boa noite, obrigado por você que estava aí, a Fernanda, a Anisté, o Hamilton, a Tati, tinha alguma outra pessoa aqui que entrou e saiu também, agora ficou lá para cima, e que Jesus abençoe vocês. Amém? Graça e paz e saúde.